começa já o teu dia falando, hoje o dia será super, mega, hiper maravilhoso. Hoje o dia será, respira, solta o ar pela boca, coloca a postura já aonde você estiver. Se você estiver coando um café, coloca a postura, porque a tua comunicação corporal, ela vai trazer para você ainda mais posicionamento, energia, vai trazer para você esse hormônio do bem, essa coisa que vai te trazer segurança para fazer aquilo que você precisa. Então posiciona, tá levantando da cama, tá escovando seus dentes agora, tá coando um café, tá arrumando o filho para ir para a escola, postura, arruma a sua postura, porque a comunicação que você passa para você mesmo, ela é a mais importante. Sabe por quê? Porque não é só o que as pessoas lá fora enxergam em você, é o que você enxerga em você. É o que você olha no espelho e fala assim, poxa, eu sou uma coitada, eu estou cansada, estou morta, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Mais um dia. Ou você já acorda e fala assim, dá um sorrisão, mesmo que você não esteja com vontade, mesmo que você esteja cansado. Começa a colocar expressão feliz no teu rosto, arruma essa postura e bora para mais um despertar no 12, mais um dia maravilhoso, abençoado, um dia próspero. Um dia que você sim vai ter que resolver um monte de coisa daqui um pouco, um dia que você sim vai ter que ter muita tomada de decisão, mas se você tiver com a tua frequência alta, o dia será no 12 e não será um dia no qual você vai estar se arrastando, que você vai estar implorando, que você vai estar resmungando, que você vai estar se arrastando, tá bom? Isso aí, Jane, você não é nem uma coitadinha, você é forte e corajosa. Bora botar postura nisso aí, nessa vida. E vamos pra cima no 12. Quem aqui já tá comigo há mais de 300 dias nessa live? Quem aqui está chegando hoje? Escreve aí, tô chegando hoje. Quem aqui tá chegando hoje na nossa live Despertar? Esse movimento realmente eu fui chamada a fazer em outubro de 2020. Em outubro de 2020, já estamos indo aí para mais de 1 ano e meio. E eu fico muito feliz, sabe? De saber que, primeiro, nós tivemos a coragem de continuar. Que nós tivemos a certeza do que era o caminho. Muito feliz por cada um de vocês, por cada testemunho, por cada pessoa que teve aqui a sua família transformada, a sua vida transformada, o seu trabalho transformado, as suas ideias renovadas, e é sobre isso, é sobre Romanos 2 que a gente fala aqui. Para quem está chegando hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tem gente que está hoje no 2º dia, uau! Que maravilha! Desde o 1º dia, 1 ano e 7 meses já, né, Pamela? Tem gente chegando hoje. Ei, Cleiton, bem-vindo. Uau, incrível. Mete o dedo nesse coração aí para esse algoritmo entregar a gente para mais pessoas. Postura, postura, né, Nina? Postura, postura, Nina, lá direto de Paris. E é sobre isso, né? É sobre Romanos no 12:2 fala: não seja conformado com este mundo, mas seja transformado pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você. Então essa conformidade que a gente vive é algo que não leva a gente para viver aquilo que a gente tem que viver. Então quando você se conforma com a vida que você tem, quando você se conforma com a família que você tem, quando você se conforma com o jeito que a tua família tá, né? Quando você se conforma com o movimento do jeito que ela tá, quando você se conforma com o trabalho que você tem, mesmo que esse trabalho não esteja te fazendo feliz, quando você se conforma a tudo que está ao teu redor, quando você se conforma com o teu armário bagunçado, com a tua vida toda desorganizada, quando você se conforma, você não tá vivendo aquilo que Deus tem preparado para você. Da onde você tira isso, Grace? Vamos lá. Na palavra fala: não seja conformado com este mundo, mas seja renovado pela transformação da sua mente. Para mim, diretamente, Paulo está falando assim, ó, seja inconformado. Seja inconformado. O que significa inconformidade? É você olhar para algo e falar assim, não, eu não me conformo com isso, eu não aceito isso, eu não estou conformado com isso aqui. O que eu preciso fazer para organizar isso? Não é só ser rebelde, é ser inconformado. Existe uma grande diferença entre rebelde e inconformado. Inconformado é aquela pessoa que não se conforma, vai lá e faz diferente, vai buscar diferente, vai acordar às 6h12 para estar aqui na live, para expandir a sua mentalidade, vai estar numa outra frequência. Agora, quando você
simplesmente é um rebelde, você passa o tempo todo reclamando, resmungando, reclamando do trabalho nos corredores, reclamando do marido para as amigas, reclamando dos filhos para as amigas, reclamando das pessoas, e você não tá tendo resolução nenhuma na tua vida. Então quero te falar uma coisa: reclamar não significa estar inconformado. Estar inconformado significa você ter o olhar de falar assim: o que eu preciso renovar, o que eu preciso mudar na minha mentalidade para que eu possa ter uma vida diferente. O que eu posso mudar na minha mentalidade para que eu possa vivenciar algo diferente na minha história? É muito, muito fácil simplesmente você pegar e olhar e entender o que precisa ser mudado. Mas ter a mão na massa, decisão de mudança, é o que é difícil. Então você precisa entender que reclamar não vai resolver. A gente tem um jargão aqui para quem tá começando hoje, a gente tem aqui um drive que a gente fala, todo dia a gente repete: por hoje eu não vou reclamar. Escreve aí. Por hoje eu não vou reclamar. Não vou reclamar. Então eu quero te convidar a isso, a começar a mudar a frequência do teu ambiente, a mudar a frequência daquilo que você fala, a mudar a frequência das tuas atitudes, a mudar a frequência do seu sorriso, a mudar a frequência do seu posicionamento, a mudar a frequência. E a tua frequência ela é mudada até através da tua postura. A tua frequência ela é mudada através do teu olhar, a tua frequência é mudada através do teu posicionamento. A tua frequência é mudada a partir do momento que você para de reclamar e você começa a ter um novo olhar sobre aquilo que você tem de possibilidade. Então você pode olhar para qualquer situação, para qualquer fracasso que você teve, para qualquer desafio que você teve e reclamar sobre isso. Mas você pode também olhar para aquilo e falar assim: foi um grande aprendizado, eu aprendi com isso, eu aprendi sobre isso, e agora eu não vou mais ter esse caminho, eu vou escolher um novo caminho, eu vou escolher um caminho de renovação. Por quê? Porque a gente só aprende se a gente passa pelo caminho. Gente, quando a gente fala sobre aprendizado, é muito legal olhar e entender o seguinte: que ninguém nasceu pronto, ninguém nasceu sabendo. Muitas coisas que você quer executar, muitas coisas que você quer fazer, você vê outra pessoa fazendo e fala assim: nossa, como essa pessoa chegou nesse patamar, como essa pessoa foi e tá aí onde ela está. E aí eu vou te falar: é fazendo, é caindo e levantando. Eu preciso computar a quantidade de horas que eu treinei pessoas, a quantidade de pessoas que eu treinei, eu sei, foi mais de 117 mil pessoas que eu treinei na minha equipe pessoal. E cada pessoa eu fui aprendendo o quê? Lidar com pessoas, eu fui aprendendo a lidar com desafios, eu fui aprendendo a lidar com contorno de objeção, eu fui aprendendo a elevar a energia daquela pessoa, elevar a frequência daquela pessoa. Então hoje, se eu tô aqui passando por esse processo todo que a gente passa aqui todos os dias para vocês, fazendo essa renovação, é porque houve um caminho, houve uma construção, e esse caminho não foi só de flores. Nesse caminho teve muitos desafios, muitas folhas secas, muitos espinhos. Mas o que eu quero falar para você? Eu quero falar para você que se você olhar para o fracasso como simplesmente algo que é o fim da linha, que é o fim do túnel, que não tem mais para onde correr, eu vou te falar uma coisa: você não está entendendo que o fracasso é simplesmente uma decisão que você teve, uma linha que você se colocou a fazer, e aí o que você tem que pegar aquilo ali? Você tem que pegar aquilo ali como aprendizado. Você tem que olhar para aquilo ali e falar assim: isso é um aprendizado para que eu possa não mais fazer desse jeito. É o olhar que você tem que ter sobre as situações, é o olhar que você tem que ter sobre as coisas para que você possa ter uma vida renovada todos os dias. Bora encaminhar essa live aqui para 12 pessoas? Nós estamos com 443 pessoas. Hoje eu tenho uma novidade muito incrível para vocês. Vamos encaminhar essa live aqui pelo menos para mais 12 pessoas cada um. Bora acordar esse povo que tá dormindo, gente. Bora despertar essa nação, bora despertar esse mundo, bora! Bora! Bora, compartilha aí, vou compartilhar aqui também, vai. Vamos compartilhar também. Vamos acordar, vou acordar umas pessoas aqui, que esse povo tá dormindo demais. Pronto, encaminhei para 12 pessoas. Sabe por quê? Eu tenho estado muito revoltada com isso. Eu tenho estado muito revoltada com essa questão de compartilhamento. Sabe o que acontece? A gente precisa entender que a gente precisa realmente compartilhar coisas boas, gente. É algo incrível assim que eu tenho visto.
que eu vi, né, na última semana, e eu fiquei assim muito pensativa sobre o nosso posicionamento cristão, sobre o que a gente pode fazer, a força que a gente tem para poder promover o bem e por que a gente não promove, a força que a gente tem para poder promover mudanças e renovação na mente das pessoas, mas por que a gente não faz? Por que a gente fica pensando? Porque sabe por quê? Porque a gente está preocupado com a opinião alheia. Enquanto você está preocupado com a opinião alheia, aqueles que são pessoas enviadas, você sabe da onde? Essas pessoas, elas estão se levantando cada vez mais, enviadas pelo inimigo, e elas estão cada vez mais, multiplicando sementes do mal aonde a gente passa. E você aí tá olhando e falando assim, nossa, que horrível isso, mas não vamos assim, vamos assado. Mas você, muitas vezes, não está fazendo nada para mudar. E às vezes um encaminhamento aqui de uma live como essa, você pode transbordar na vida de outra pessoa, sabia? Você pode levar a pessoa para um outro nível. E aí, eu quero falar para vocês que é muito louco quando a gente vai para essa linha de renovação, né? Essa linha de renovação da mente, essa transformação, essa renovação, essa inconformidade, como eu estava falando, é você olhar para uma situação e você não entender, você querer a resolução daquilo. É você olhar e falar assim, não, eu não aceito essa vida aqui, eu não nasci para ter essa vida aqui e eu vou construir uma vida abundante para mim. Sabe por quê? Porque Deus já te deu, então para de esperar que Deus venha trazendo uma bandeja de ouro ou de prata para você, a sua oportunidade. Você vai precisar criar a sua oportunidade. Você vai precisar estar alinhado entre espírito, alma e corpo para que você viva o extraordinário que Deus tem preparado para você. Então, quando eu decido multiplicar, quando eu decido jogar semente boa, eu retorno, eu vou colher coisas boas. Então, eu tenho que entender que tudo isso que a gente tem falado, tudo isso que a gente tem vivenciado aqui nesses mais de 350, sei lá quantos dias que estamos juntos, é exatamente isso. É sobre estar inconformado e não se calar. Ter voz para o mundo, ter voz na tua casa, ter o governo da tua família, ter o governo no teu trabalho, ter uma pisada diferente aonde você for. E é sobre isso, é sobre tudo isso. Entenda, escreve aí agora, eu nasci para governar, eu nasci para ser feliz, eu nasci para ser o dono de tudo aquilo que meu coração grita, a dona, a proprietária de tudo aquilo que meu coração pede. Entenda que às vezes você tem um sonho para sonhar e você fala assim, isso aqui está muito distante de mim, é algo muito difícil, eu não vou conseguir. Eu vou falar para você, Deus não dá sonho para sonhar se Ele não dá capacidade de realização. E o que Deus quer de você? Deus quer de você que você seja uma pessoa bem-sucedida, sim. O que Deus espera dos seus filhos é aquilo que um pai e uma mãe que ama olha para os seus filhos e tem o sonho que os seus filhos sejam felizes. Um filho que sabe onde pisa, um filho que sabe onde vai. E eu vou falar para vocês, durante todo o meu percurso, uma coisa eu entendi. Durante muito tempo eu patinei, eu pedalei, porque eu não entendia que eu precisava mudar era a Grace, não eram as pessoas. Eu pensava que para ter o resultado melhor na minha casa, eu precisava mudar todo mundo, que todo mundo tinha que mudar. Eu pensava que para mudar os resultados do meu time, que na época era um time pequeno, as pessoas tinham que mudar. Eu não entendia que era a minha liderança que tinha que mudar. Lá quando eu comecei, lá em 2005, 2006, a trabalhar com vendas e a construção de time de alta performance, eu não entendia que eu precisava desenvolver, que eu precisava fazer, que eu precisava elevar o nível daquelas pessoas, que eu precisava levar aquelas pessoas para uma nova frequência, que eu precisava vivenciar uma nova frequência para poder levar aquelas pessoas a vivenciarem algo novo. Então, quando eu entendi isso, quando eu comecei a olhar para cada pessoa com a sua individualidade, a entender que não era sobre aquelas pessoas, era sobre a Grace, a mudança tinha que existir primeiro na minha mentalidade. Eu estava executando coisas que nem eu mesma acreditava. Eu estava ensinando coisas que nem eu mesma acreditava. E aí o resultado ele não vai acontecer na tua vida se você mesmo não estiver vivendo. Não adianta eu estar aqui falando para vocês de família se a minha família estiver toda desestruturada. Não adianta eu estar aqui falando para vocês de Bíblia se eu nem paro para ler. Vocês estão entendendo?
Então eu comecei a entender que a mudança precisava acontecer primeiro em mim. Se a mudança não acontecesse em mim, ela não ia acontecer nas coisas que eu reclamava tanto. E eu tô falando para vocês porque eu tive que ter essa mudança de posicionamento lá atrás, para poder viver uma transformação na minha história, para poder realmente viver uma mudança na minha vida. Então o que eu quero falar para vocês é que a gente está aqui junto há todo esse tempo, lendo a Bíblia. Cada dia a gente lê um pedacinho. Hoje nós estamos aqui, pedi para vocês lerem Provérbio 7. Mas me chamou a atenção algumas coisas aqui ainda no Provérbio 6 que a gente falou ontem, tá? E eu quero voltar a falar sobre ele. A gente falou ontem da formiga, né? Da formiga, do preguiçoso. E embaixo tá falando... Eu fui reler o 6 hoje cedo e lendo o 7 também. Aí o 7 a gente vai comentar amanhã. Eu quero te convidar a ler o 7, o 8 no dia de hoje, tá? Porque você leu o 7 de ontem para hoje para amanhã você vai ler o Provérbio 8. Mas hoje eu quero trazer aqui para vocês ainda algo do Provérbio 6, tá? Vem falar aqui do homem insensato, né? Aí ele fala aqui, ó. O homem malvado, ele é o que emprega palavras enganosas. Pisca o olho, balança os pés, faz sinal com os dedos, pensa desatinos e planeja maldades. Sempre está semeando discórdia. De repente, porém, sobreviverá à perdição do improviso. De repente, porém, lhe sobreviverá à perdição do improviso. De improviso o quebrará, sem remédio. E aí embaixo fala 7 coisas abomináveis. Olha isso, gente. 7 coisas que Deus detesta, que ele abomina. Olha isso. São olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue de inocente, coração que maquina planos malvados, pés que correm para a maldade, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre os irmãos. 7 coisas aqui abomináveis. O que isso significa, gente? Coisas simples que no dia a dia, se você não tomar um olhar cuidadoso, você acaba caindo em grandes ciladas. Por que isso acontece? Porque se um amigo chega para você falando mal de outro amigo e ele começa imediatamente a falar, você tá ouvindo um lado da verdade e aí imediatamente você começa a tomar ali uma postura em relação àquilo, você começa a criar sobre aquilo uma verdade, e aí o que começa a acontecer? Muito em pouco tempo você está concordando com isso, tá? E aí quando você começa a concordar com isso, você tá junto também, tendo aquele mesmo sentimento. Então em Provérbios 6, tá escrito aqui, ó, Provérbios 6:16, tá? Tá falando do homem insensato, das coisas que Deus abomina, né? Das coisas abomináveis. E aí o coração que maquina planos malvados, pés que correm para a maldade, testemunha falsa. Ou seja, o que é o testemunho falso? É inventar mentiras sobre pessoas. Então, eu falo muito isso, meu time sabe, eu detesto julgamento, eu detesto julgar porque eu não sei a história dos 3 lados, eu não sei as 3 versões da história. Muitas vezes você vê, ouve, ou as pessoas comentam de alguém, eu falo, mas você sabe o outro lado da pessoa? Você sabe o que vivia realmente dentro de uma casa? O que vivia entre 4 paredes, o que estava acontecendo por trás de tudo isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado sobre isso, sobre julgar as pessoas, sobre ter um olhar julgador. A gente só pode julgar se a gente realmente tiver, assim, ó, eu acredito que o único que pode julgar é Deus. Então a gente tem que ter esse olhar de misericórdia com as pessoas e não entrar dentro do nível de maldade. Quando você perceber pessoas que vêm falar mal de você, de outra pessoa para você, você pode ter certeza que essa pessoa vai falar de você para outra pessoa. Então tome cuidado com esse tipo de situação que você pode entrar, que você pode permitir. É um momento que você pode estar muitas vezes desenvolvendo outras coisas na sua vida. E aqui Salomão vem falar, Salomão, o homem mais sábio do mundo, mais rico do mundo, ele vem trazer pra gente esse olhar, esse manual do que fazer e o que não fazer, né? E aí ele continua, né? Ele fala assim, ó, meu filho, guarde os preceitos de teu pai, não rejeite a instrução da tua mãe. O que ele está falando aqui? Honra pai e mãe. Honra pai e mãe. Mas isso não significa que você precisa ser igual o pai e a mãe. Você tem que honrar. Porque o pai e a mãe muitas vezes não te deram um bom exemplo. Não sei, cada um tem a sua família, a sua história.
E aí você não tem que repetir aquilo que o seu herói pai, a sua heroína mãe fizeram. Porque a gente sempre tem aquilo, o pai e a mãe, como o herói, né? Ou a heroína, em especial quando é criança. Mas entenda que aqui fala, você precisa guardar os preceitos de seu pai e não rejeitar a instrução da tua mãe. A instrução que a mãe dá, a mãe sábia, né? Uma mãe que está conectada em Deus, ela dá uma instrução muitas vezes para os seus filhos e os filhos muitas vezes não tendem a aceitar. E aí fala aqui, ó, leva-os sempre atados ao coração e amarras ao pescoço. Quando caminhares te guiarão, quando descansares te guardarão, quando despertarem te falarão. Pois o preceito é lâmpada e a instrução é luz. E o caminho é o caminho da vida para a disciplina. Aí fala aqui, ó, que quando você tem a disciplina sobre aquilo que Deus te entregou também, você se guardará da mulher má, da língua suave da estranha. Não cobice o teu coração a sua beleza, nem te deixe prender por seus olhares. Aí vem falar aqui de novo da prostituta que procura um pedaço de pão e a mulher casada quer uma vida preciosa. Pode alguém carregar fogo consigo sem queimar a própria roupa? Ou seja, não dê espaço. Não permita situações onde você vai chegar a um nível que você não deseja viver, sobre uma queda que você não deseja passar. E aqui fala de forma muito clara, pode alguém caminhar sobre as brasas e não queimar seus próprios pés? Assim acontece com aquele que procura a mulher do próximo. Quem toca não ficará impune. Aqui está falando novamente sobre fidelidade, como falou aqui no 6. Mas o que eu mais quero falar para vocês sobre esses salmos, provérbios, perdão. Esses provérbios, eles têm entregue pra gente um manual. É um manual. Todos os dias, quando a gente tem esse olhar, quando a gente tem essa interpretação desse provérbios, a gente consegue ter a noção de que Salomão, ele deixou tudo muito claro pra gente. Então, é muito fácil ter o entendimento de que se você vive uma vida reta, uma vida obediente, uma vida com fidelidade em Cristo, você vai colher aquilo que você tem semeado. E eu vou te falar, gente, pra mim assim, ó, é muito incrível observar o que você começa a colher quando você semeia realmente as coisas de Deus, quando você semeia as coisas que Deus tem colocado no teu coração. Eu quero te falar que falar de Deus ou estar aqui passando essa mensagem significa que a gente está em evolução junto com vocês. Eu lembro quando eu comecei o Despertar, há muito tempo atrás, há mais de 1 ano e 7 meses atrás, eu não tinha a noção de que nós chegaríamos a tanto tempo de live. Eu não tinha noção do que era, eu só estava sendo obediente no pouco. Ontem nós falamos sobre isso, obediência no pouco. O que é obediência no pouco? Deus me falou, comece a fazer live. Eu comecei, Ele não mandou parar ainda, eu estou fazendo. Vocês estão entendendo? É obediência nas pequenas coisas. E outras coisas vão sendo entregues, outras missões. Deus só vai te entregar a missão maior se você cumprir as pequenas, entende isso? Essas pequenas coisas que você faz todos os dias, que você está sendo direcionado, que você está ouvindo o teu coração, você vai tendo entendimento de outras coisas maior. É como se fosse um quebra-cabeça na tua história. E eu vou falar para vocês, eu tenho vivenciado experiências, eu tenho visto coisas, eu tenho vivenciado situações justamente porque temos sido obedientes no pouco. E quando eu entendo que eu estou sendo obediente àquilo que Deus tem colocado no meu coração, eu tenho passado a vivenciar outras esferas na minha vida, eu tenho passado a viver experiências na minha família, eu tenho passado a viver experiências no meu negócio, nos meus negócios, eu tenho passado a viver situações sobrenaturais que você vê exatamente a mão de Deus te cuidando, te direcionando, te olhando. E aí eu quero falar pra você, quando você não sente Deus, quando você não sente esse cuidado, quando você não sente esse direcionamento, não é porque Deus não tá ali te ouvindo. Tem gente que fala assim, mas Deus não tá me ouvindo, Deus não tá me escutando. Tem gente que tem falado isso, parece que Deus não tá me escutando. E aí o que eu quero falar pra você? Não é que Deus não tá te escutando. A grande verdade é que você está com o teu filtro sujo. Você não está conseguindo escutar, você não está conseguindo sentir, porque você está se sentindo talvez desconecto com aquilo que você tem que vivenciar. Então, por isso que a gente fala todos os dias, alinha corpo, alma e espírito, balanceia, sabe? Tenha um entendimento sobre isso.
Cuida da tua máquina, vai treinar, vai elevar a tua energia, acorda, declara sobre a tua vida. Você tem uma máquina poderosa aqui, uma máquina incrível aqui, que você não tem noção aonde você vai chegar, você não tem noção aonde você vai, o que você vai alcançar, mas você precisa acreditar que o pequeno que Deus te deu de missão, você executa, porque tudo isso é treino. Nós estamos passando por uma fase de treino, como eu falei lá no começo. Para eu desenvolver pessoas, eu comecei pela primeira, aí passou 117 mil para eu desenvolver. Olha quanto foi feito de treinamento para poder chegar onde eu tô hoje. É treino, a vida é treino. Então tudo que você tá fazendo vai ter que ter um começo. Ah, mas eu não sei fazer. Não fala pra mim isso não, eu não tenho essa palavra pra mim não. Ah, eu não sei fazer, não sei, aprende. Ninguém nasceu sabendo, ninguém nasceu quadrado. Então eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando a gente está aqui em um propósito, em um movimento, que é esse movimento despertar, que eu quero te convidar a despertar mais gente. Sabe por quê? Eu vou despertar sozinho e vou ficar aqui. Não, você precisa despertar mais gente. Convida mais pessoas para estar aqui com a gente 6 e 12 da manhã. E aí eu começo a entender o quê? Que tudo vai na renovação da sua mente. Tudo volta para Romanos no 12:2, porque se eu não renovo a minha mente, eu estou vivendo a mesma coisa. Se eu não renovo minha mente todos os dias, se eu não aprendo algo novo todos os dias, se eu não trago um drive novo todos os dias, eu não estou em evolução. Se eu estou confortável, eu não estou crescendo. Então eu preciso entender que todos os dias eu tenho que captar algo novo, eu tenho que aprender algo novo, eu tenho que olhar para algo novo e fazer aquilo que eu preciso fazer. Então, gente, eu quero falar para vocês que esses últimos dias passei por muitas coisas, por muitas experiências e tudo isso sobre desenvolvimento de habilidades, sobre fidelidade, sobre persistência, sobre obediência, sobre realmente vivenciar aquilo que Deus tem preparado pra gente. Quero aqui conosco Fabrício Moresco, gravamos um podcast essa semana, né, Fabrício? Fabrício Moresco, comandante, muito bem, obrigada por estar aqui com a gente, Fabrício. Tive a honra de conhecer Fabrício e sua família também, fiquei muito feliz com essa nova amizade. E aí eu vou falar para vocês o seguinte, desde domingo eu vim aqui para São Paulo, teve um evento aqui, chamado Destravar da Nação, e eu estive nesse evento e eu vou falar para vocês, eu vi coisas no céu sobrenatural, eu vi coisas acontecerem que eu nunca tinha visto, e eu vou falar para vocês que o poder de Deus na vida da gente, ele é tão grande, ele é tão grande, ele é tão maravilhoso, que ele vai conduzindo você a sempre pelo caminho que ele quer. Mas a gente só consegue entender o caminho que ele quer quando a gente se propõe a andar no caminho. Se você está dormindo, se você está, como estava falando ontem em Provérbios, desperta, né? Desperta, dorminhoco, né? Preguiçoso, acorda, para de dormir. Se eu estou dormindo, eu não estou vendo o caminho. Se eu estou dormindo, eu não estou conseguindo enxergar o caminho que Deus está. Se eu estou aqui cochilando sobre a minha vida, se eu estou aqui igual um zumbi acordando para mais um dia de vida, eu não vou vivenciar aquilo que Deus tem preparado para mim, aquilo que é importante para a minha vivência, aquilo que é importante para o caminho que Deus planejou para comigo. Então, eu quero falar para vocês que eu fui para casa, vocês viram, voltei, foi muito, muito louco essa semana e eu passei vários momentos lá dentro da plataforma do Pablo Marçal, estive em reuniões com ele e eu conheci mais a fundo várias situações, inclusive conheci a família, participei de louvor e foi um mover muito, muito, muito especial. E eu quero falar para vocês que gravamos um podcast ontem, muito bom, vai ao ar já, daqui um pouquinho, não sei, vou avisar vocês a hora que for ao ar, mas eu quero falar para vocês que hoje a gente vai ter esse grande presente aqui com a gente. A gente vai ter uma live aqui às 20 horas com o Pablo Marçal. E nessa live a gente vai falar sobre empreendedorismo, né? Sobre empreendedorismo e também sobre mentalidade. Então, quem aí vai estar comigo hoje às 20 horas, quem aí hoje vai ajudar a espalhar essa notícia, que a gente vai ter uma live aqui hoje com o Pablo Marçal, aqui no nosso Instagram. E eu tô muito, muito, muito feliz, porque
realmente é uma pessoa que eu admiro muito. Pablo Marçal é uma pessoa que sempre teve o meu olhar. Meu filho é aluno dele de alguns cursos e eu falo que a mentalidade do meu filho, ela voou depois que ele começou a acompanhar o Pablo. E eu também, né, acompanho, tenho um carinho muito especial por ele, pela família, uma admiração incrível, é uma inspiração para mim de tudo que ele ensina, de tudo que ele fez, de tudo que ele faz através da linha de raciocínio que ele atua, que é essa linha de não deixar se conformar, mas ter uma mente transformada. E aí, hoje faremos uma live para falar sobre empreendedorismo, para falar sobre alta performance, para falar quais são os projetos que ele tem aí para essa nova fase da vida dele. E eu tenho certeza absoluta que você vai amar tudo que vai ser falado hoje à noite. Eu conto com vocês. Não sei se vocês sabem, o Pablo, ele está pré-candidato a presidente do nosso país. E eu vou falar para vocês, é uma pessoa que eu tive... eu convivi esses 2 dias, eu conheci a sua família e já acompanhava ele, já tinha estado com ele em vários momentos, em vários outros momentos, mas eu fiquei impressionada e realmente com o coração muito feliz dele ter se levantado para esse chamado que Deus colocou no coração dele. Nossa nação precisa. E aí, gente, hoje às 20 horas ele vai estar aqui para falar sobre isso. Então prepara as perguntas. Eu vou abrir aqui um box de perguntas para vocês mandarem perguntas sobre empreendedorismo, o que ele pensa sobre empreendedorismo, em especial feminino, né? Aqui a gente tem a maioria mulheres. Eu vou colocar aqui um box de perguntas depois da live para vocês mandarem as perguntas, que eu vou anotar as melhores perguntas pra gente perguntar ao vivo para ele. Então esparrama essa notícia, porque somos vozes e a gente tá aqui realmente para poder divulgar, para poder falar, para poder elevar aos 4 cantos aquilo que Deus tem como promessa para as nossas vidas. Então eu espero vocês hoje às 20 horas, pra gente aprender com esse cara que já transformou milhares e milhares de mentes, ele já transformou milhares e milhares de pessoas, ele já colocou mais de 15, 20 mil pessoas dentro de um estádio, justamente por quê? Porque ele muda a mentalidade das pessoas através daquilo que ele vive, através da Bíblia, através daquilo que ele entendeu. E é um caminho que eu tenho vivenciado há 1 ano e meio. Eu vou falar pra vocês, não tem nada mais lindo e poderoso quando a gente realmente entende aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Então eu espero vocês hoje, às 20 horas. Vou colocar o flyer agora no final da live, lá no meu feed, para você marcar amigos, marca pessoas, para que a gente possa realmente fazer com que pessoas parem pelo menos para entender como é a mentalidade de uma pessoa que tem a mente renovada, como é a mentalidade da pessoa que quer empreender baseado nos princípios que Deus coloca. Então, espero você hoje às 20 horas aqui no Instagram, tá bom? Um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe, que você tenha um dia maravilhoso, um dia abençoado, e eu te espero, hein? Às 20 horas hoje. Vamos botar para derreter no 12, vamos arrebentar com esse Instagram. Vai ser tanto coração, vai ser tanta coisa que vocês nem imaginam. Posso contar com vocês? Hoje, às 20, as anjas aí, coloquem nos grupos, tá? A gente vai mandar a mensagem, vai colocar tudo para vocês colocarem nos grupos, porque a gente tem que aprender. A gente tem que aprender com quem já passou no caminho. O cara começou do zero, de atendente de telemarketing, e simplesmente tem mais de 28 empresas. Então, a gente tem muito que aprender com ele. Então, bora. Espero vocês hoje, às 20 horas, na live aqui. Beijo. Um dia incrível para vocês.